Oi, pessoal, tudo certo? Espero que sim. Vamos para mais uma leitura, tá? Eu vou abrir a leitura primeiramente com o significado de dois verbos, tá? Admirar, verbo transitivo direto. Olhar ou considerar com admiração. Admirou o quadro demoradamente. Experimentar ou sentir admiração por. Marcelo admira muito o pai. Admirar. Transitivo indireto e intransitivo. Causar admiração, espanto, assombro, etc. Não me admira que ele tenha vencido o concurso. Pronominal. Sentir admiração, surpresa, etc. Admirou-se muito com a resposta do aluno. Ter ou sentir admiração a si mesmo ou admiração recíproca. Segundo verbo. Invejar. Verbo transitivo direto. Ter inveja de. O homem, por não voar, inveja. O homem, por não voar, inveja os pássaros. Cobiçar. Entre parênteses, o que é de outrem. Inveja o sucesso do amigo. Intransitivo. Ter ou sentir inveja. Tá? Agora, nós vamos aqui, tá? Pro deck Maria. Primeira carta. Caminhos abertos. Segunda carta, separação. Terceira carta, vício ou teimosia. Passado, amor perdido. Grande amor. E notícias breves. Aqui a gente pode estar falando, tá, com pessoas bem espiritualizadas, tá, que possam estar passando por algum processo de luto ou separação, tá, por algum processo de descoberta também de algumas fraquezas, descoberta de algumas mudanças de perspectiva. Também tá falando aqui que se no passado você perdeu, né, por algum motivo que não dependia de você, você não pôde viver um amor. Tá falando aqui que em breve isso vai mudar, tá? Que os caminhos estão abertos, certo? E que a espiritualidade que
se encaminhou de juntar, tá? Teve interferências aqui, mas a espiritualidade se encaminhou, tá? De juntar essas pessoas, tá? Com essas pessoas que eu tô falando. Agora a gente vai clarificar, tá? Com o tarô... Perdão, com o deck do baralho cigano. Com a energia ancestral. Caiu a carta dos lírios. Mais uma, por favor. O que essas pessoas podem esperar desse amor? O que as pessoas podem esperar desse amor? O que as pessoas... Carta da Lua. É um amor recíproco. Mais uma, por favor. Amor de outras vidas. Mais uma, por favor. Cachorro. É um amor... com essa carta da Lua, tá? É um amor que venceu... venceu as separações, venceu os vícios, as teimosias, tá? Venceu o passado, tá? E venceu as próprias limitações. Venceu os próprios padrões, né? Não, as próprias crenças, tá? Falando aqui de pessoas que no processo é tudo aquela questão também, gente, de enquanto tu espera, como tu tá esperando, entende? O tempo, ele vai passar de qualquer forma. Não depende da gente, não é? O dono do tempo é um só. Mas o que a gente faz enquanto o tempo passa, isso é o que importa. Por exemplo, um exemplo prático. Tô numa fila, tô tendo que aguardar o atendimento em algum local, tá? Esse amor que a gente tá falando aqui é esse tipo de amor. Ele é um amor incondicional, tá? É um amor da espiritualidade, ele é um amor divino, ele é um amor que ele não precisa... Ele não precisa se mostrar. Ele é já, sabe? Então, por mais que existam, né? Tem um amigo espiritual aqui também, protegendo esse amor para ambos, tá? Pode ser um amigo de infância também. Eu vou tirar agora. Uma última carta como conselho, tá? Um conselho para esse amor, por favor. Baralho cigano, um conselho para esse amor. Carta da raposa. Então, um conselho para esse amor. Vamos ler a carta da raposa, que já nos fala para termos
energia do fogo, para termos inteligência, astúcia, perspicácia, jogo de cintura, né, gente? Vamos aqui ver o livrinho, que é uma carta muito legal, a carta da raposa, tá? Número 14. Raposa. Perspicácia, tá? Corresponde ao signo de Escorpião. A raposa pode representar a necessidade de ser astuto e perspicaz para sobreviver em um ambiente desafiador. Pode ser um lembrete para olhar com cuidado para as pessoas ao seu redor e para ter cuidado com as situações em que você se envolve. Além disso, pode ser um sinal de que a estratégia é necessária para atingir seus objetivos. Também associada com a busca por oportunidades e com o mundo dos negócios. Ela pode indicar a necessidade de agir com inteligência e habilidade em situações de negócios ou finanças. 9 de paus. Vamos ver, gente, aqui, ó. Ela é do elemento fogo. O fogo representa o desejo, a vontade, a mudança, a purificação, a transformação, a energia da ativação que, em termos estritamente espirituais, pode ser representado pelo poder da fé. Segundo a magia tradicional, esse elemento é governado pelas salamandras e tem um significado espiritual muito forte, por representar a energia divina. Gratidão. Em quase todas as religiões que utilizam rituais, o fogo é utilizado como forma de representação da luz divina. As velas e as fogueiras são objetos que representam a força desse elemento. Agora a gente vai dar mais uma olhada aqui, gente. Vão pegando a mensagem, né? Qualquer coisa, pausa, pega um café, pega uma água, pega um suco. Volta. Gente, aí vamos lá para a palavra ritual, tá? Ritual. Vamos lá. PQR. RI. RIT. Ritual. Adjetivo. Gênero. Relativo a rito ou ritos. Substantivo masculino. Veja, culto. A gente daí vai lá na palavra culto e vai ler também, tá? Liturgia. Figurado cerimonial. Etiqueta. No plural, rituais. Agora a gente vai ver a palavra culto. Culto. C-U-A-E-I-O-U. Culto. O culto pode ser um substantivo masculino, tá? Adoração ou homenagem à divindade em qualquer de suas formas e em qualquer religião, tá? Modo de exteriorizar o culto. Um ritual. Veneração, preito. Ou o culto pode ser um adjetivo, a palavra culto. Diz-se de indivíduo que tem muitos conhecimentos, que desenvolveu suas aptidões ou caráter. Instruído, ilustrado, educado. Diz-se de povo, país, etc. Civilizado, desenvolvido. Próprio de indivíduo ou grupo culto, que possui cultura desenvolvida. Tá? E agora, gente, a gente vai ver signo de Escorpião, tá? Que a gente tá aqui falando, relembrando, a gente tá falando da carta da raposa. Então, a gente tá fazendo uma como é que se diz? A gente tá explorando a carta da raposa, tá? E toda a simbologia que a gente tá recebendo aqui para ser explorada. Porque são muitas camadas de conhecimento, porque é uma sabedoria ancestral, o baralho cigano. Então, e claro, não vai vir
é como se cada vez que a gente escutasse fosse diferente, tá? Meu pai até uma vez falou isso pra mim. Então, assim, por isso que não vai ser igual as leituras, vai ser parecida, vai chegar até algumas pessoas, outras vai chegar até outras, tá? Vamos ler aqui os pontos positivos e negativos, então, dessa carta, tá? Intensidade, paixão e transformação, ou seja, coloca a intensidade, tá propício para tudo isso, a espiritualidade tá te apoiando, tá? No que tu colocar intensidade, paixão e transformação, ou seja, transmutar. Ah, isso aqui não tá tão legal, eu vou tentar mudar. A espiritualidade tá contigo, tu tá sendo inteligente, astuto, perspicaz, tá agindo como o lado luz da raposa, tá? Os pontos negativos, o lado sombra da raposa: ciúmes, desconfiança e obsessão. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de comportamento quando a gente tá nessa energia da raposa, tá? Quando a espiritualidade tá nos abençoando, é natural a gente sentir medo, tá? É natural a gente sentir qualquer coisa. Porque a gente tá aqui, a gente somos seres humanos, nós somos seres humanos, nós, o povo, enfim, tá? Pessoas. Tudo aqui tem uma hierarquia, tem um lugar. E também, essa carta também fala do planeta... Vamos lá, no livrinho. Plutão. E a gente tá com o Sol em Escorpião, né? Então, bem interessante, tá? A espiritualidade não erra mesmo. Energia intensa, que são as energias do momento. Energia intensa e transformadora. Associada ao submundo, à morte e ao renascimento. Bem como ao poder e à regeneração. Traz à tona aquilo que está escondido para ser trabalhado. O que a gente pode entender aqui, tá? A partir do meu POV, do meu ponto de vista, tá? O que a espiritualidade está tentando nos dizer? Que nessa energia, tá? É natural nós sentirmos muito mais aflorados, tá? Muito mais ciúme, muito mais desconfiança, muito mais obsessão. Porque o nosso lado sombra está mais aflorado, tá? Com essas pessoas que eu tô falando, que estão se identificando, que estão passando por esse ciclo, por esse momento, ok? Ou que tá lidando com alguém, e aí, poxa vida, mas o fulano de novo, ou a fulana de novo tá louqueando, meu, tá louquinho, tá? Aí, ninguém aqui tá passando pano para nada, entendeu? A gente tá aqui falando de lidar com as nossas emoções para podermos criar os laços mais saudáveis para todos, entende? Com mais limites, com mais amor, né? Amar é impor limites e aceitar os limites também. E aí, nesse meio tempo, tem que tentar achar um equilíbrio do que é limite para um, do que é limite para outro. Não é fácil a gente se relacionar com outras pessoas, independente da gente ser casado, da gente ser amigo, da gente ser a raposa, da gente ser a lua, da gente ser... Não importa qual papel que a gente tá exercendo no momento, entende? Nessa história. Mas a gente, contando com essa astúcia da espiritualidade, com essa perspicácia, com essa inteligência, aceitando essas bênçãos, né? Mesmo nos nossos piores momentos, né? Mesmo quando a gente tá mais ciumento, mais desconfiado, mais obsessivo, a gente tentar transmutar essas energias. Gente, ninguém aqui tá falando que é fácil, digo por carteirinha aqui, por experiência própria. Mas a gente só vai saber se a gente tentar, né? Então, assim, e deixar fluir, o fluxo fluir, tá? Nossa, eu tô me sentindo Cara, ninguém tem culpa. Sai um pouco de ti, né? Seja perspicaz como a raposa, dá uma olhada, dá uma olhada, uma orada, uma rezada, uma ajoelhada, né?
dorme, vê se tu não precisa te alimentar, tomar uma água, vê se tu não precisa dar um tempo do trabalho, vê se tu também não tá parado demais, sabe? Ocioso demais também. Tenta ajustar, porque não tem como culpar outras pessoas por o que tá te faltando, entendeu? Porque é tu que tem que buscar, tá? A raposa, ela tem essas qualidades nela, mas se ela não ir caçar, ela não vai comer. É tipo isso, tá? É a lei da sobrevivência, né? Então, gente. Só um pouquinho, tá? Voltei, gente. Então, assim, outra coisa também que veio aqui pra eu falar, tá? Esse livro, ele também vem com essa mandala. É uma mandala. Tem um QR Code, tá? É muito interessante. É uma toalha mandala cigana, tá? E a gente vai. Outra coisa aqui que eu queria falar é que essa carta da raposa, que também representa o signo de escorpião, e se tu for fazendo essa construção de todo o significado, ela também representa a carta da morte, a carta da adaga no. Representa o signo adaga, né? E outra coisa também, que veio aqui pra falar. Ela pode também estar falando de morte, quebra, coisa de padrões repetitivos de crenças limitantes, de sentimentos ruins, de mágoas, entende? De ciclos que te deixavam em dúvida sobre aquilo que tu tinha decidido há anos atrás, tá? Ah, mas eu. Gente, quando eu penso em alguém, tá? Quando alguma pessoa que eu conheço, ou às vezes não conheço até, às vezes a gente sonha e nem lembra do rosto, né? É umas coisas bizarras. Não sei, vocês podem contar aqui também, se vocês quiserem. Eu comecei a prestar atenção e aí eu comecei, sabe fazer o quê? Eu comecei a orar. Eu pensei assim, gente, porque antes eu ficava com medo, né? Quando eu pensava nas pessoas assim, eu ficava, gente, eu tô sendo a louca, invejosa, por que que eu tô pensando nessa pessoa? Ué, sai, eu tô aqui, tô seguindo a minha vida de boa, não tem por que eu tô pensando. Aí eu não sabia bem o que fazer. Foi quando começou a vir umas coisas na minha mente assim, tipo, tu não vai me escutar, tu não vai me escutar. E eu, não, pronto, agora já vai chegar os homens de branco, né? Pode levar presa. Daí as crianças e coisa arada. Começou. Daí eu me passei, né? Foi quando, do nada, eu cheguei no Desafio Jovem, tá? Conheci as profissionais que trabalham lá. Conheci também acolhidos, né? E as bênçãos. E tudo foi se encaixando espiritualmente, assim, tá? Mas esse foi o meu processo, não quer dizer que é o seu. Nossa, agora, entende? Mas se for também, que bom. Eu tenho certeza que o que sempre vai prevalecer é a vontade lá de cima, é a vontade do eu superior, é a vontade do Pai, é a vontade de Deus, tá? Com todo respeito eu venho falar aqui, de toda a espiritualidade, tá? Então, assim, gente, eu comecei a fazer isso, sabe? Por que que eu tô pensando? Isso foi uma coisa que eu já encerrei na minha vida. Será que eu tô, sem querer, interferindo na vida de alguém mentalmente ou espiritualmente? E comecei a orar. Foram dias difíceis, foram dias assim, era jejum, oração, sabe? Mas assim, foi com acompanhamento, tudo, não no sentido assim de que eu tinha condições, sabe, de pagar, mas eu digo pela minha família, tá? Que foi, à medida que eu fui me curando e que eu fui
conseguindo lembrar de algumas coisas. Eu fui conseguindo me expressar e aí a raiva foi passando, a mágoa, o ódio, a dor. Eu só tinha aquele ódio preso, sabe? Um grito preso. E eu não sabia de onde que vinha. E me sentia num buraco escuro. E eu não conseguia sair. Na verdade, eu não queria. Porque eu aceitei e achei que eu merecia aquilo ali. Mas eu não merecia. Entende? Eu não merecia. Foi isso que o Senhor veio me falar. E é isso que eu tento falar para as outras pessoas. A gente não tem como saber com quem que o Senhor tá falando e o que que ele tá falando. Tá? Mas a gente precisa aprender a escutar, a ouvir, né? E só um pouquinho, gente. Voltei, gente. Então, o que eu vou fazer agora? A gente vai... A primeira vez, tá, que eu vou fazer... como eu tô estudando ainda, a gente vai fazer junto, tá? Esse da mandala cigana. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma embaralhada. Aí aqui tem, ó, eu vou tirar uma carta para trabalho, uma carta para erudição, morte, relações, saúde, prazer, família, comunicação, dinheiro, pessoa, conselho e amigos. A gente vai começar com trabalho, tá? Uma carta pro trabalho. Oh, boa! Carta do sol, tá? Só um pouquinho aqui, vou arrumar meus bichinhos. Agora a gente vai tirar uma carta para amigos. Olha a carta do buquê. Agora uma carta erudição. Carta dos lírios. Vamos ler o que é erudição, que eu não sei também. Vai ficar bem longa essa leitura, gente. Não dá nada. A, B, C, D. E-R, erudição. E-R-U. Ó, erudição. Instrução vasta e variada. Ah, estudos. Legal. Gente, então, ó, estudos, carta dos lírios. Mais uma embaralhada. Morte. Carta da árvore, ó. Relações. Cruz. Saúde. Carta da torre. Mas aqui no baralho cigano tem um outro significado, gente. É um significado bom, tá? A carta da torre, aqui no baralho cigano, pra mim, fala de... alguém que tá... com uma boa saúde mental, física e emocional. Vamos para a carta do prazer. Trevo. Carta da família. Cobra. Carta da comunicação. Montanha.
Carta do dinheiro. Coração. Carta que representa o consulente. Rato. Ai, eu sou um rato. Não. Ai, gente. E o conselho. Carta dos livros. Estudos, tá? No fundo do deck, a carta da carta. Agora a gente vai ver, tá? Vamos lá para o que quer dizer cada uma delas, certo? Literalmente. Bora junto? Então, primeiro a gente tirou a carta... Uma carta... Oxi! A gente primeiramente tirou relacionado a trabalho, tá? Aqui saiu a carta do Sol. Então, a gente vai lá na carta 31. Sucesso. Uma carta extremamente positiva. O Sol é uma carta de vitória, felicidade e sucesso. Ilumina as outras cartas na jogada, ou uma situação obscura trazida por cartas negativas. Traz um sentido geral de otimismo para a leitura, como fonte de luz. Ele não apenas traz felicidade ou esperança para o que pode ser negativo, mas também pode iluminar o que está oculto, trazendo a verdade do desconhecido. Assim, o Sol também pode representar algo que se torna visível e entra em sua consciência. Ou seja, no trabalho, para algumas pessoas já deu certo, aqui tá. Pode ver que tem o Sol, ele não... Tipo, aqui ele vai brilhar, enquanto brilha aqui, ele nasce para todos, brilha para todos, mas não é na mesma hora, ok? Então, para quem tá trabalhando, continua fazendo seu bom trabalho que vai colher os frutos, tá? Aquilo que ainda não tá claro para você no trabalho, vai clarear, tá? Agora a gente vai falar da carta do buquê que a gente tirou no Amigos, tá? A carta 9, Amigos. Quando a gente perguntou pro baralho, Amigos, o que o baralho falou? Falou buquê. Apreciação. Então, você é uma pessoa que é apreciada e admirada pelos seus amigos, tá? Muitas vezes estamos ao lado de pessoas que realmente nos amam e não mostramos admiração por elas e pelos momentos juntos. Esse é o momento para aumentar os relacionamentos sociais e florescer com a luz da felicidade. Representa também que alguém específico da jogada te admira ou está apenas lhe bajulando por cordialidade ou interesse. Preste atenção nas cartas do jogo para entender se é um sentimento verdadeiro ou não. Caiu na carta... caiu na mandala cigana na posição amigos, ou seja, prestar atenção, tá? No que é verdadeiro, no que é recíproco, no que te faz florescer, no que te faz bem. Prestar atenção naqueles teus amigos, colegas, pessoas do teu convívio que aprenderam a lidar com os teus piores momentos, com os teus espinhos, com as tuas trocas de estação, com as tuas transformações, com o teu crescimento. Porque com a tua beleza, com a tua feiura, no sentido de quê? Dias bons, dias ruins, lado sombra, lado luz, lado positivo, negativo, entendeu? Então, assim, esse tipo de amizade que você deve, essas pessoas que a gente tá conversando aqui, deve manter na sua vida. Aí a gente foi lá, perguntou sobre os estudos, tá? Erudição, lembra? Caiu a carta 30, que é a carta dos lírios. Lírios, tá? Vamos lá. Então, no estudo,
você vai ter o quê? Paz, prazer. Representa a paz ao encontrar o caminho ético entre duas faces paradoxais, que refletem a luta da feminilidade em equilibrar a sensualidade com a inocência. Ela pode representar tanto o prazer material e físico quanto a virtude, pureza e moralidade. Por um lado, representa as experiências intensas vividas através dos sentidos, enquanto por outro lado, reflete virtudes como a justiça, a bondade e a pureza de coração. Então aqui, quando a gente perguntou sobre estudos, o que a gente pode entender? Saiu aqui que é algo que a espiritualidade aprova, a gente buscar conhecer aquilo que a gente não entende ou tem medo ou... Gente, ninguém tá falando aqui pra se colocar em risco, tá? Não tem nada a ver com isso, ó. Bem pelo contrário, tá? É pra gente aprender a se cuidar de dentro pra fora. Se isso tudo ficar florescer dentro de ti, ó, como os lírios, tá? As coisas, a bondade, a pureza do teu coração vai ser refletida, tuas virtudes tá sendo visto. Eu sei que é difícil, mas tá sendo visto. Então tá muito positivo, tá? Pra estudar sobre espiritualidade também. Tá positivo aqui pro campo amoroso, tá? Pra todo tipo de relação, tá? E aqui fala que nesse momento essas pessoas encontraram um equilíbrio na relação, na vida, na espiritualidade, na materialidade, no trabalho, com os amigos, com a família, tá? Que essa pessoa encontrou esse equilíbrio, tá? Mas a gente tem energias mutáveis, então como a gente tá... O que a gente tá fazendo aqui todo dia? Não é pra ouvir a minha bela voz que vocês vêm aqui, é pra gente buscar uma orientação, né? Então, busca a espiritualidade, busca os estudos, vamos ler, vamos conversar com um parceiro, com a parceira, vamos perder o medo, tá? Porque pode ter certeza que só os bons vão ficar. Aí, gente, essa leitura vai ficar muito grande, tá? Então eu vou voltar depois pra gente continuar, tá? Eu vou pegar e vou tirar uma foto das cartas para que a gente possa depois continuar esse estudo aqui da mandala. O que vocês acham? Vocês querem? Sim ou não? Gostaram desse tipo de dinâmica? Eu tô aguardando vocês daí um retorno, tá? A gente vai construindo junto. Então, qualquer dúvida que ficou a respeito dessa tiragem, procura, tá? Procura o pessoal, procura ajuda mais próxima, que a gente chega... como que posso dizer? Juntos nós chegamos mais longe. Juntos, nós conseguimos nos curar mais rapidamente de todas as nossas feridas, de todas as nossas percas, principalmente aqui no nosso estado. Mas isso é mundial. Então, gente, nós que sentimos essa chama dentro da gente, que sentimos esse sol, que sentimos essa energia divina, essa centelha, a gente tem que se unir, porque de centelha em centelha, né? Nas ações que a gente consegue refletir o que tem no nosso coração de verdade, tá? E da espiritualidade nada fica oculto. Então era isso, gente. Obrigada por vocês ficarem aqui comigo, obrigada por essa troca.
Obrigada também por cada dica, cada energia legal, boa que tá vindo. Quando vem... Gente, então a gente vai combinar assim. Quando a gente sentir aquela onda pesada, bora orar, bora rezar, vou acender minha vela, vou dançar, vou plantar uma árvore, vou plantar uma bananeira, vou comer uma fruta, vou tomar uma água e... Ó, canta pra subir. Bora, todo mundo junto, tá? E era isso, gente. Até a próxima. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.